Olá, eu acabei de assistir o novo filme do Quarteto Fantástico. O filme desse ano, de 2025, ter saído no mesmo mês que Superman, sofre de muita coisa. Sofre de carisma, sofre de um roteiro que se importe muito mais com os personagens do que com a marca. Colocar um filme na rua só porque sim, só porque você não tem mais nada pra fazer e você precisa revitalizar a sua imagem de alguma forma. E muito mais do que você tentar setar um cenário para um futuro próximo. Eu não tô aqui para falar de Superman, até porque eu não tenho muita coisa para falar de Superman do que a internet inteira já falou sobre esse filme, além de ser um filme que eu gostei, tá? Mas que todo esse papo de imigrante, o caralho, ser uma leve fachada para você ter, né, uma propaganda estadunidense sobre como o jeito americano consegue consertar as pessoas. Que é isso, o filme do Superman é isso. Se o novo filme do Superman ele é sobre falar de imigração e o caralho, ele também fala que os valores enraizados na cultura norte-americana conseguem tornar você uma pessoa melhor. Você que veio de fora e que tá lá agora, porque eu tô no Brasil, graças a Deus. Você consegue ser melhor se você acreditar numa utopia de um suposto estilo americano. Mas esse vídeo não é sobre o Super-Homem. O Quarteto Fantástico, eu diria, sofreu algumas tentativas de adaptação que realmente elas se transportam a um suposto sofrimento enquanto traduzir as coisas de uma mídia para outra. Uma adaptação conseguiu passar o que o quarteto significa, a importância daquelas pessoas para dentro daquele contexto em que elas estão inseridas. E é curioso imaginar que a melhor adaptação do Quarteto Fantástico, isso já é manjado na internet afora, é justamente Os Incríveis, que é uma produção Disney Pixar. Quadrinhos precisam ficar nos quadrinhos e isso está cada vez mais claro conforme o tempo passa. Existe aquela adaptação problemática nos anos 90 do Quarteto Fantástico, onde teve uma produção encabeçada pelo Roger Corman para poder fazer um filme rápido e um filme simples, só para poder assegurar os direitos e que nunca seria lançado. Tem o filme de 2005 que tomou conta de uma geração, da minha geração, principalmente, portanto, é a cara de um Quarteto Fantástico para muita gente. Eu tenho um carinho particular por esse filme, porque justamente eu estava na geração certa quando esse filme saiu, mas eu não tenho muita coragem de assistir ele de novo, porque eu sei que muita coisa vai ser X ou vai ser Y e não vai ser um filme bom pra caralho, tá ligado? Mas que, pra mim, o espírito de um Quarteto Fantástico antes de eu conhecer os quadrinhos propriamente dito, tipo, ele tá nesses filmes. Apesar de saber que os filmes não são tão bons assim. O filme de 2015 tinha tudo para ser bom e vocês não estão prontos para essa conversa, tá? Talvez não tenha tanto assunto para um vídeo próprio, mas ele tinha um momento muito propício para você construir uma história que fosse muito remetente ao Quarteto Fantástico Ultimate e que ele poderia desencadear algumas outras coisas mais interessantes para serem aproveitadas e para serem trabalhadas especialmente a partir daquele filme, sabe? Um outro filme que é, assim, basicamente da mesma época, outros dois filmes que são basicamente da mesma época que vocês adoram hoje em dia, são os Homem-Aranha do Andrew Garfield. Esses três filmes, eles bebem muito da mesma fonte, que, por consequência, é o Christopher Nolan. Mas o filme do Quarteto Fantástico de 2015, ele tinha tudo para dar certo, ele não é um filme tão ruim assim quanto as pessoas se lembram, e ele tem muito material ali que poderia ter sido melhor trabalhado, mas a Fox preferiu não trabalhar, né? Porque havia um norte desde então chamado Disney e Marvel Studios, que infelizmente estragou todo o cinema de franquia que a gente tem hoje em dia, e nós estamos vivendo num purgatório, num inferno eterno, e estamos queimando nas chamas culturais. Não só cultural, mas como um aspecto social também, né? O filme de 2025 ele vem numa tentativa de trazer a franquia de volta e de trazer esses personagens dentro desse universo criado ali a partir do filme do Homem de Ferro e tentar trazer um sopro maior
para a vida da própria Marvel Disney. Eu já fiz um vídeo sobre trazer o Robert Downey Jr. de volta como Doutor Destino, como eu acho que isso é a maior cagada de todos os tempos, mas tentando encontrar algumas soluções ali. Esse filme ele vem para sepultar todo o meu otimismo. Todo mundo sabe que o respiro da Marvel Disney tá dentro dos X-Men, mas levando em consideração que é um estúdio que conseguiu estragar o Homem-Aranha, a gente não tem muitas expectativas também quanto a isso. Né? Se não der certo com os X-Men, cara, decreta falência, vamos voltar ao que a gente era aí, vamos viver em paz, entendeu? Mas brevemente sobre o Quarteto Fantástico, o filme é decente, o filme não é uma porcaria completa, tá ligado? É um picolé de chuchu, tal como a Marvel sabe fazer, entendeu? Eu não assisti os filmes recentes da Marvel, tem alguns que eu não vejo, não lembro quais foram os últimos, mas o que é curioso, né? Porque eu tenho sido um adolescente que cresceu nessa entoada toda de Vingadores, de Saga do Infinito, da puta que pariu, me vejo distante desse subgênero de super-herói. Eu gosto muito do Quarteto Fantástico, pela dinâmica que muitos artistas tiveram sobre a equipe durante os anos e o que eles conseguiram trabalhar em prol do desenvolvimento não só de uma história, mas como daqueles personagens e como realmente levar as coisas um pouco para frente dentro ali da norma de quadrinhos e principalmente pela narrativa que algumas passagens empregam dentro do que eles conseguem fazer, dentro de algumas limitações, de alguns quadros e o caralho é quatro. Existem boas histórias, a dinâmica daquela família é incrível, cada personagem ali tipo, são meus amigos, entendeu? Eu consigo entender cada um deles e eu consigo ter uma vontade de acompanhar muito cada um deles. E no filme desse ano, esse para mim é um dos piores elementos, porque além de nenhum personagem ter um desenvolvimento por si só, o casting é horrível. A cara de um estúdio que precisa chamar um público, que precisa atrair um público para poder assistir esse filme e trazer pessoas que estão hypadas ali dentro de redes sociais, principalmente como o Pedro Pascal, que não tem absolutamente nada a ver com o Reed Richards, e eu estava muito, muito esperançoso e muito otimista para ver o que ele ia fazer, mas realmente não se encaixa ali, ele não tem nada a ver com o personagem, ele não se encaixa dentro daquele filme. E ele tenta, com preguiça, mas ele tenta, mas realmente não faz muito sentido você ter esse casting, tá ligado? A mesma coisa vale pro Joseph Quinn, que tá tentando tirar leite de pedra de um roteiro porco, de um roteiro raso, que não consegue decidir o que ele quer em relação a um jovem adulto dentro de um universo paralelo que é tanto um mulherengo, como um cara privilegiado, como um cara que ele também é inteligente, ele também tem seus momentos de brilhantismo, mas que o carisma do ator deveria carregar as coisas dali pra frente, mas que simplesmente não consegue, não consegue. Porque falta um diretor nesse filme, tá ligado? Falta alguém que fale, olha, a gente vai manter o tom desse jeito e a gente vai tocar as coisas pra frente desse jeito e é assim que a gente vai fazer porque quem manda nessa porra aqui sou eu, entendeu? Falta tudo nesse filme. O Pedro Pascal não é líder, o Reed Richards dele não passa credibilidade alguma, em mérito algum. O Joseph Quinn é um abobalhado, tá ligado? O que é um problema para um personagem do tamanho do Johnny Storm, que é um abobalhado também, mas que ele tem seus momentos ali de doçura. E eu até passo um pano a mais assim pro Joseph Quinn, apesar de eu achar esse ator nada com nada, tá ligado? Mas o Pedro Pascal, que é para ser a cara da equipe, ele é só o Pedro Pascal ali. Personagens que para mim passam nesse teste de credibilidade, porque exclusivamente são acertos de casting, não tem nenhum outro mérito além dos próprios atores do que isso, são a Vanessa Kirby como a Sue Storm, né? Que ela tá bem, a personagem é ruim no filme, mas ela tá bem, tá ligado? E o Ibn Bacharach, que é o Ben Green, tá ligado? Que é o Coisa. Eu acho que o filme entendeu parcialmente esses dois personagens, apesar de ninguém ter desenvolvimento nenhum no filme, mas eles têm um tom certo ali dentro do cabível. O CG do Coisa horroroso, mas tá, é o que a gente tem, e o desenvolvimento da Mulher Invisível, sei lá, é meio lamentável. Mas os dois atores estão bem. E o problema, meus chegados, é o monopólio Marvel Disney, sabe? Que não consegue fazer nada direito já tem anos. Anos. A sensação que eu senti vendo o filme foi a mesma sensação que eu senti vendo o Homem-Aranha de Volta para Casa, do Tom Holland, lá, o primeiro filme da trilogia. Que tinha o coração no lugar certo e a gente ficava esperando por mais, tá ligado? Mas que não chegava em lugar nenhum. Que no fim das contas a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum.
Como eu falei, esse quarteto ele tem o tom certo. Uma coisa é você ser um zagueiro e jogar só com um zagueiro ruim, tá ligado? Outra coisa é você ser um zagueiro ruim e jogar com um zagueiro bom, que é o Pedro Pascal nesse filme, tá ligado? Um zagueiro ruim, colocado numa posição que não favorece ele com nada, mas ele tá ali, tem uns colegas bons, tá ligado? Tem o Joseph Cunha ali que ninguém sabe o que ele tá fazendo ali, né? Mas ok também. Pode ser que funcione daqui pra frente. Eu tenho esperança? Não, óbvio que não. Mas esse Fordismo cultural, onde você precisa ficar produzindo, 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 porque tudo é marca e nada é arte, e tudo é mais e mais e mais, e a gente precisa fazer mais e mais e mais, isso não leva ninguém a lugar nenhum, cara. Esse filme do Quarteto Fantástico, se você for assistir agora, daqui 10 minutos você vai esquecer. Faz falta um diretor de verdade, faz falta um roteirista de verdade, faz falta um filme de verdade. O visual do filme é incrível. Toda a direção de arte desse filme é incrível, é impecável, tá ligado? Por que que você vai colocar todo o esforço, tipo, nessa parte e na hora de contar a história não vai? Não entra na minha cabeça. Esse filme ele é tão divertido quanto você sair 2 horas da manhã do rolê e ir no Burger King com seus amigos. Sabe, daqui 10 minutos você já esqueceu o que você comeu e você só quer chegar em casa e dormir. Como eu falei, o visual é bonito, toda essa homenagem a essa inocência e esse polo cultural que era os Estados Unidos nos anos 60 funciona muito bem. Essa coisa retrô, essa coisa de pegar na nostalgia, tipo, ela é muito apelativa para todo mundo. E você pensar muito mais nisso, extrapolar muito mais isso dentro de um contexto que está sendo resgatado, que está sendo trazido de volta para Marvel, o texto cinematográfico que eles estão agora, isso funciona muito bem. E isso é muito positivo, sabe? O problema é que não tem substância, cara. Não tem substância. É uma embalagem bonita de sucrilhos e é a mesma coisa de sempre. Eu gosto da homenagem dos Beatles, eu gosto da homenagem dos anos 60, tá ligado? Essa construção meio lúdica de mundo, essa coisa reverencial e essa coisa tipo diferente do universo Marvel cinematográfico que a gente tinha, a gente ainda tem, né? Mas de um tempo atrás. Eu gosto de tudo isso. Não existe cinismo, não existe tipo uma ironia nas pessoas daquele mundo, nas pessoas que estão encarando aquelas coisas, sabe? Mas falta tudo e de tudo um pouco. E é isso. Não é suficiente pra gente ter um filme que perdure na cabeça, um filme aconchegante e respeitável que os personagens mereciam. E o futuro só espera a gente pelo pior.